Bom dia, muito obrigada por terem vindo. Vamos começar estas palestras. Vou começar por apresentar muito rapidamente as pessoas para dar em seguida a palavra. Primeiro, José Carlos Pires, o presidente da Associação dos Compartes do Monte do Campo do Gerês, que são os baldíos de aqui. Ele irá dar uma palavra em representação destas comunidades de montes, não é? Para perceber como funciona e como gestiona no monte. A seguir vamos dar a palavra a Félix Vela Magalhães, que é de Dornelas e uma pessoa afetada diretamente pelo tema da mineração, e a Godofredo Pereira, que é do Grupo de Investigação Territorial e que tem feito um trabalho bastante interessante. A seguir iré dar a palavra, iremos pasar o micro a Neri Díaz, de Ecologistas Galiza, Atlántica e Verde, e eles têm unha luta bastante forte a nivel judicial con as eólicas na Galiza. Nos, na verdade, vamos falar da situación da Galiza, nin tanto no surés. Directamente non há nenhuma eólica aquí, mas indirectamente o impacto vai nos chegar aquí. Tal cual a mineración no Bagoso, nos aquí non estamos directamente afectados, mas indirectamente vai nos chegar os impactos. E a seguir vamos dar a palabra a Bernardino Ramos, quien já acostuma a vir aos nosos eventos já o debe coñecer, ten intervindo connosco moitas veces, é agricultor, e unha persoa bastante consciente e activista no día a día. E faz parte da asociación Coller para Semear, que é a Asociación Portuguesa para a Biodiversidade. José Carlos. Ok, obrigado. Bom dia. Tal como o Evelino referiu, sou o presidente da Associação de Compartes daqui da freguesia de Campo de Gerês. A nossa freguesia, apesar do nome ser freguesia de Campo de Gerês, mas a nossa freguesia era composta por dois lugares, Campo de Gerês e Vilarinho, Vilarinho da Furna. A Vilarinho da Furna tem o seu baldio e há um pouco comentava que continua a ser gerido pela comunidade. É aqui um pouco paradoxal, ou pode parecer paradoxal, porque o baldio, em termos conceituais, está associado a uma comunidade e Vilarinho, como comunidade, já não existe, mas tem o direito de uso porque foi um processo interessante. Depois, se quiser, poderei falar um bocadinho sobre ele. É, a nível nacional, o único caso em que temos um baldio gerido por uma comunidade ausente, mas que mantém o direito de uso. Bom, sou então presidente da Associação de Compartes do lado de cá, de Campo de Gerês, faço parte também da direção do agrupamento de baldios da Serra de Gerês. É um modelo de gestão agrupada para o território e isto tem-nos permitido desenvolver várias iniciativas, mesmo até a nível de planeamento. Nós temos uma equipa com 4 técnicos a trabalhar com o agrupamento. Este agrupamento tem 8 comunidades locais, temos uma área de 13.500 hectares e começa aqui e termina em Lapela. Temos as comunidades locais, 4 do lado de Terras de Ouro e 4 do lado de Montalegre, portanto 2 concelhos de 2 distritos, mas o que nos une é a Serra de Gerês e o agrupamento é justamente o agrupamento de baldios da Serra de Gerês. E faço também parte da direção da Federação Nacional de Baldios. Tal como disse há um pouco, estarei aqui para vos dar, não como orador, apresentar nada em concreto, mas poderei dar-vos algumas notas sobre o trabalho que temos vindo a desenvolver e um pouco também do que é a nossa ideia futura em termos de gestão deste vasto património da Serra de Gerês de área comunitária. Muito obrigado por esta oportunidade. Sim, então vou passar a palavra ao Godofredo ou à Feliz Bela, não sei quem quer começar. Certo? Godofredo, sim. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. É sempre fantástico estar aqui a falar e a conhecer mais pessoas com interesses comuns e com lutas comuns. Nós estamos aqui agora neste painel para falar um bocadinho, neste primeiro momento, para falar um bocadinho da situação da resistência à mineração no Barroso, da resistência a mais esta nova expansão da fronteira extrativista que está a decorrer globalmente e que vem enquadrada dentro do âmbito da transição energética.
que é logo aí a primeira coisa que se calhar devíamos substituir esse termo, porque não se trata de uma transição energética. Para haver uma transição energética deveria haver um esforço concreto por parte dos governos, por parte de múltiplas agências, de múltiplos organismos, para transformar os modos como existimos, os modos como nos deslocamos e principalmente os tipos de relações laborais que nos forçam a todo um hiperconsumo energético dos nossos próprios corpos, assim como do corpo planetário. Não se trata, portanto, de uma transição energética, trata-se sim mais de uma expansão de um novo campo de exploração energética. E com isso vem a expansão, de mais uma vez, da acumulação primitiva, de exploração de territórios, de apropriação de territórios, de expulsão compulsiva de pessoas e das suas relações com a Terra. Estamos aqui neste contexto de resistência a mais esta expansão energética, porque no Barroso temos neste momento aproximadamente 20 projetos em desenvolvimento, uns em fase de aprovação, outros em fase de exploração, projetos que as populações locais, nacionais e também aliados internacionalmente têm estado a organizar-se e a lutar para resistir com muita força. Para já, um dos projetos principais, a mina do Barroso pela Savannah Resources, tem sido resistido. Temos conseguido que não entre, mas apesar de tudo, estamos a lutar essencialmente contra uma força que vem de cima, esmagadora, por parte da União Europeia, e ao esmagar, se não vai para um lado, vai para o outro. Acima da mina do Barroso, temos a mina do Romano, temos a recontinuação da mina da Borralha, temos uma data de outras mini-minas que estão acopladas a estas, para fingir que estas minas não são muito grandes. Mas junto à mina do Barroso, da Savannah Resources, temos a Aldeia Irmãos, temos uma série de outras propriedades, também elas em pedido de concessão, para se poderem juntar à mina principal, para fingir, contudo, que seria uma mina mais pequena, não é? Portanto, temos uma situação extremamente complicada. Pediram-me para falar um bocadinho sobre, neste contexto, sobre os impactos socioambientais. É importante dizer os impactos ambientais e socioambientais da mineração. Nós, no Grupo de Investigação Territorial, foi um grupo que constituímos em resposta aqui à situação em Portugal, com um conjunto de pessoas que trabalhavam em torno na resistência com comunidades na América Latina, noutros sítios do mundo, em resistência ao extrativismo, e que decidimos constituir este grupo para também providenciar um certo apoio técnico e material visual, material de análise das propostas das diferentes companhias mineiras, para conseguir perceber, fazer uma investigação da imaginação deles, das expectativas deles que têm para a transformação do território, para de certa forma também nos ajudar a nós a perceber onde é que estão os pontos-chave de debate. Porque para perceber os impactos de uma mina, nós normalmente imaginamos uma mina visualmente, não é? Imaginamos a mina no sentido da corta, do pit principal, dos buracos que eles cortam. Imaginamos também, se calhar, os detritos, os diferentes tipos de detritos secos e também os tratados úmidos que vão para essas pilhas gigantescas. Mas, muito para além disso, uma mina existe e começa a ter impactos socioambientais antes da primeira escavadora e tem impactos socioambientais muito depois da última escavadora, 50 anos, 100 anos, 200 anos da última escavadora ter saído, e tem impactos não só localmente, mas à distância. E, portanto, há um léxico que para nós, que vamos crescendo, e que acho que parece-me se calhar a coisa mais útil que eu posso fazer aqui, é quase partilhar uma espécie de léxico de certo tipo de ideias que temos de ter na cabeça quando pensamos o que é que são impactos socioambientais de uma mina ou do que quer que seja. Um desses é um termo que já muito antigo, da Rachel Carson, que escreve em torno ao Vietnã, em torno ao uso do agente laranja no Vietnã, que é a ideia de violência indireta. Que às vezes, quando a mina se propõe a fazer, por exemplo, para fazer a mineração, tem de remover todo o humus, portanto toda a camada superficial do solo. Ora, essa remoção tem um impacto que não é só direto sobre esse solo, precisamente, tem um impacto a quilómetros de distância sobre toda a biodiversidade que está aí, que necessita de passar por lá. Não é só os bichinhos que ali vivem,
é as aves que ali nidificam, é todos os lobos que por ali passam, etc, etc. Portanto, pensar em termos de impactos diretos, mas também impactos indiretos. Pensar em termos de uma violência que é lenta, muitas vezes a contaminação. Falamos de eventos de contaminação quando os vemos e de repente o rio está azul ou está cor de laranja, mas a maior parte das vezes a contaminação, num caso de uma mina, está a ocorrer lentamente, invisivelmente. Só temos que pensar nas nossas casas quando temos uma infiltração, que é muito difícil, por melhor que seja a arquitetura, e é uma coisa pequenininha, garantir que aquilo não entra água. Agora, tentar a mesma coisa com uma infraestrutura de vários quilómetros e com um solo que volta e meia treme, com um solo que tem pressões de água quando é um inverno mais rigoroso, é muito difícil. E nem todos os eventos de contaminação são imediatos. Muitos eventos de contaminação estão a decorrer dia após dia, ano após ano, em pequenas quantidades que se vão acumulando nos solos, vão descendo. Muitas vezes dá-se conta quilómetros abaixo. Dá-se conta, às vezes, quando há uma cheia no rio e que faz levantar os solos das margens dos rios e, de repente, há ali um aumento de uma certa acidez, um aumento do arsénico, um aumento do que é que seja de materiais químicos que se foram depositando. Portanto, a ideia de que há uma violência que é lenta. Também é preciso entender as relações de causalidade. Muitas vezes nós falamos também de causalidade, de field causality, causalidade de campo. Que às vezes pode haver normalmente os estudos de impacto ambiental têm esta tendência, como têm as tendências, uma tendência muito conveniente de olhar para as coisas discretamente. Temos aqui um fator, vamos analisar o seu impacto, temos uma medição, um threshold, digamos assim, um limite de referência. E muitas vezes, às vezes, estamos a olhar para coisas cujo limite de referência é inferior, portanto, está dentro dos limites de referência, mas cujos impactos têm de ser entendidos em relação a uma data de outros componentes, uma data de outras pequenas ações que vão fazer esses impactos tornarem-se muito maiores. Portanto, é muito importante perceber os impactos nunca e as causalidades não nunca individualmente, mas como coisas que se compõem umas com as outras. E só sempre entende, por exemplo, um impacto económico de uma contaminação, se for entendido por relação também com o impacto económico da apropriação de um baldio, mais o impacto económico de perder o horizonte a nível de negócio da agroecologia que pudesse ali ter, etc. E de repente estamos a compor uma série de impactos juntos, que todos eles são pequenininhos, mas que juntos são muito grandes. A questão dos baldios, por exemplo, que é chave aqui nos projetos de mineração no norte de Portugal, levanta para um outro termo também, que é a ideia de violência estrutural. E isso foi um termo já usado por John Galton desde os anos 60. Violência estrutural é o que nós podemos usar logo para identificar como é que uma mina está a ter impactos ambientais e sociais antes de começar a mina. A partir no momento em que há um decreto que é assinado, em que há um planeamento do território que te diz que este território é um território sacrificial, e o que quer dizer que se estás a investir nesse território para fazer um projeto qualquer de turismo, para fazer o que quer que seja, esse investimento já foi à vida. Qualquer que seja o tipo de investimento. Se o teu investimento é um investimento de justiça reprodutiva e de cuidado para as gerações futuras, essas gerações futuras, de repente, com esse decreto assinado, têm a sua vida e esse horizonte de transformação e da organização social em risco. Portanto, uma violência estrutural que está por base, obviamente, que é o que podemos usar para descrever o modo como o Estado parece achar muito natural a conversão de 500 hectares de baldios em torno à mina do Barroso, não é? Para fazer mineração, baldios sendo terras comunitárias do mais precioso que há no norte de Portugal. Felizmente ainda se mantiveram muitos baldios, e esses baldios são, obviamente, o inimigo número 1 das políticas territoriais do Estado Central. Não é? Portanto, violência estrutural permite-nos começar a falar da violência da mineração antes de haver um buraco no chão, antes de haver essa contaminação. Podemos falar também em termos de violência à distância ou de causalidade remota, não é? Da emissão de materiais particulados que temos nas escavações e nas expulsões diárias constantes para a abertura das cortas, e o modo como esses materiais particulados se depositam e se distribuem ao longo do território de acordo com os ventos, de acordo com a topografia, de acordo com a umidade do ar numa certa altura do ano. Coisas que são extremamente difíceis
simular e de calcular, e por isso é que nos estudos de impacto ambientais os métodos que eles usam para fazer isso são métodos um bocado na diagonal. Opá, isto vai correr bem, isto não vai correr muito mal. Os métodos os estudos de impacto ambiental que nós temos são apresentados de acordo com os cabeçalhos técnicos, com certificações técnicas, com assinaturas cheias de autoridade, mas com um trabalho técnico muito fraco ao nível de estudos de impactos socioambientais. O que é forte é mesmo a assinatura, os carimbos, a manifestação de poder e de autoridade sobre o conhecimento ambiental, que no fundo não é um conhecimento que não está lá. Mas se calhar, para começar a acabar este primeiro comentário, eu queria dizer que, se calhar, a violência principal, que é subjacente e que é central à história da mineração, que é uma história colonial com 500 anos, e essa violência está lá sempre, é uma violência epistémica. É uma violência sobre os modos de conhecimento, que não são nem os modos de conhecimento da Igreja Católica, digamos assim, na sua história colonial, mas principalmente não são os modos de conhecimento do capitalismo extrativista. E o modo como vê a terra, isto é, tudo o que está no território se torna transparente de acordo com a única coisa que está em foco, que é o que está no subterrâneo. Não é? É como uma lente a focar o subterrâneo que tira do foco as pessoas, as árvores, os animais, ou os modos de existência e os modos de vida. E a principal violência que vemos, não só estrutural, no modo como é organizado os estudos de impacto ambiental, que estruturalmente separam a dimensão ambiental da dimensão social, são os modos de existência. E não é os modos de existência das pessoas, é o modo de existência de coletivos que são formados por montanhas, por solos, por pessoas, por rios, por pássaros. E esses coletivos que habitam e criam existência e criam cultura no sentido não só humano, no Barroso, no Gerês, esses são o principal inimigo do Estado, sempre foram. Um Estado que só se lembra destes territórios quando é para fazer uma barragem e depois esquece que o território existe. Quando é para fazer... Lembram-se, volta e meia, quando tentam fazer uma colonização interna e as aldeias todas de colonização, vamos lá domesticar estes territórios, depois não correu bem, depois vão-se embora outra vez. Lembram-se destes territórios quando a autonomia que os territórios têm não lhes dá jeito e quando é preciso permitir artilharia espanhola sobre os territórios do norte de Portugal porque estamos aqui refugiados antifascistas. Ou seja, o Estado só se lembra destes territórios, da sua autonomia, dos seus modos de existência, quando é para lhes extrair algo. E hoje em dia a extração é muito clara, tem dois componentes, ambos extrativistas, um é o turismo de grande escala e o outro é a mineração. E que aí haja logo ali uma total dissonância cognitiva, que mesmo o turismo de grande escala precisa de qualquer coisa para olhar. Essa dissonância cognitiva não interessa, porque ele não vai ser quem faz essa planificação do território do interior de Portugal, não se interessa por essa dissonância quando ela se realiza. Lá vão resolvê-la de outra maneira igualmente imbecil. Não é? E, portanto, essencialmente, a grande violência e o grande impacto socioambiental da mineração é que entra num processo que é maior que a própria mineração, maior que agora esta nova fronteira extrativista, que é uma luta contra modos de existência, que são modos de existência que não são contra o Estado, são para além do Estado, são modos de existência naturais das pessoas, das suas relações, de cuidado, de amor, de respeito pela montanha, pela árvore. São modos de existência que não obedecem e que são naturalmente resistentes aos interesses esporádicos que diferentes governos vão tendo aqui e ali, que volta e meia prestam atenção a estes territórios com algum valor que é completamente alheio e que nos, infelizmente, a terra ensina. E é o primeiro comentário. Obrigado. Feliz Bela. Bom dia e obrigada pelo convite. Eu sou a Feliz Bela, como alguns de vocês já me conhecem. Eu venho do Couto de Ornelas, que é uma freguesia vizinha de Covas do Barroso, onde está prevista a mina de lítio, a mina de Barroso. Então, na minha freguesia está prevista uma escombreira dessa mina. Nessa área destinada à mina de Barroso existe já uma pequena mina, da qual o Godofredo também falou,
que foi a Savana, contratou uma pequena empresa para explorar feldespato e quartzo, se calhar com o objetivo de a licença não caducar. Nos terrenos pegados a essa área, existe desde 2008 uma mina de onde a Felmica extrai feldespato, lítio e quartzo. Essa mina começou em 2008. O projeto da mina do Barroso começou a ser desenvolvido em 2000. Mas tanto uma empresa como a outra nunca falaram com o povo de Dornelas. Simplesmente aproximaram-se do Conselho Diretivo dos Baldios e da Junta de Freguesia, com quem fizeram, não sei se alguns negócios, alguns contratos, que até hoje não sabemos. Fomentaram a discórdia e a desunião entre um povo que era comunitário e, de certa forma, unido. E foi assim, desde 2008 que a minha aldeia é atravessada, era inicialmente a partir das 5 da manhã por caminhões enormes, numa aldeia onde há muitos idosos de 80 e 90 anos, a maioria das pessoas têm à volta de 80 anos. Só em 2019 é que as pessoas começaram a ter consciência do que se estava a passar atrás da serra. E então foi aí que começou a discórdia. E até hoje, quem se opuser a esses projetos sofre represálias. Ambas as empresas estão a ocupar os terrenos comunitários, que são os baldios, e o povo, até hoje, nunca teve qualquer explicação. Desde 2019 começámos a pedir explicações ao Presidente do Conselho Diretivo e ele limita-se a dizer que quem quer explicações tem que esperar sentado, porque não as dá. E assim. E então, falei da mina do Barroso, a mina de Lousas, que é na minha freguesia, que funciona desde 2008, também nunca teve qualquer diálogo com o povo. Esteve até há pouco tempo atrás contra a lei porque tinha autorização para explorar 3 hectares de baldios e há um ano, mais ou menos um ano, já tinha explorado um pouco mais de 14 hectares. Depositava as matérias-primas e os materiais, os resíduos que extraía, não sei se pedras, não sei se lhe posso chamar resíduos, depositava fora da área de concessão. Chegou a cortar a estrada que liga Vila Grande a Lousas e parece que a Câmara Municipal não fez grande barulho. Não sei se autorizou ou não. Entretanto, foi posta a empresa, a Felmica, fez o estudo de impacto ambiental para pedir aumento da área de concessão. E assim foi. Há mais ou menos um ano atrás participámos no estudo desculpe, estou nervosa. Participámos na consulta pública da ampliação do projeto. A APA já tinha conhecimento de tudo que a empresa tinha, as características da mina e aquilo em que estava contra a lei, e mesmo assim deu parecer positivo à ampliação do projeto. E neste momento continuamos a pedir explicações ao Conselho Diretivo dos Baldios e simplesmente ficam em silêncio e nós não sabemos mais o que fazer. Já fizemos várias queixas, já temos uma advogada, mas estamos sempre no ponto zero. Avançamos 2 passos, recuamos 2 passos. É uma guerra desigual. E então estou aqui para participar de tudo que disse o Godofredo, embora com muito nervosismo. Peço desculpa. Não sei se queres deixar mais alguma chega, Godofredo. Só quero agradecer muito à Felisbela por ter partilhado. Acho que percebemos minimamente o abuso, não é? que pode ocorrer quando as comunidades estão mais enfraquecidas, não é? Devido ao êxodo. E não sei se querias dar mais alguma chega.
Sim. Talvez dar alguma ajuda. Sim. Ok, obrigado. O problema provavelmente não se resolve com a advogada, é no tribunal. Ou seja, o mecanismo para se instalar, seja o que for, tem duas vias. A primeira é através de um contrato de cessão de exploração, que é esta a primeira aproximação que normalmente fazem as empresas, seja para mineração, seja para instalar eólicas, seja para instalar outra infraestrutura qualquer, seja até agora para o mercado de carbono. Também se estão a aproximar dos baldios. E o mecanismo mais fácil, o primeiro e que deverá ser o adequado, é chegar a um acordo com a comunidade local e celebrar um contrato de cessão de exploração. Esse contrato de cessão de exploração, o máximo que a lei permite é por 20 anos, podendo ser renovado, e depois as condições são estabelecidas entre as partes, por mais 4 períodos, podendo ir no máximo até 80 anos, que é o máximo que permite de renovações dos contratos de cessão de exploração. O contrato de cessão de exploração tem de ser autorizado por pelo menos 2/3 dos compartes. Portanto, há aqui uma maioria qualificada na deliberação e o Conselho Diretivo, que é, digamos, o órgão gestor que trata dos assuntos correntes, apenas pode celebrar o contrato de cessão de exploração tendo a deliberação da Assembleia aprovada por maioria 2/3, pelo menos. Ora, se a Assembleia não funciona e se o Conselho Diretivo funciona à margem da lei, claro, o advogado deve ser o modo de chegar, mas é interpor uma ação em tribunal e pedir que o tribunal corrija eventuais más decisões ou más práticas que tenham ocorrido. Não chegando a acordo com a comunidade local, há a possibilidade da expropriação. E aí... É assim, nunca houve. A atual gestão do Conselho Diretivo está há cerca de 30 anos. Que o povo saiba, que os compartes saibam. Nunca houve reuniões de compartes. Em 2020, talvez início de 2020, eu e outra pessoa fomos porta a porta com uma convocatória para as pessoas assinarem, para reunirmos um número mínimo de assinaturas para poder fazer a reunião. A primeira reunião que se fez foi em 2020, talvez. E foi nessa reunião que o Presidente do Conselho Diretivo me disse assim: quer explicações, espera sentada. E eu tenho esperado de pé sentada até hoje. Nunca houve, os compartes não sabem de que forma é que os baldios foram cedidos às empresas. Como é que nós podemos... Exatamente, porque provavelmente esse contrato... Se foi assim, o contrato é inválido. Portanto, é isso que, não percam mais tempo, é meter uma ação em tribunal. Inclusivamente há agora mecanismos cautelares, uma providência cautelar para fazer cessar a atividade. Tudo aponta que haja irregularidades. É isso que vocês têm de atacar. Entretanto, a Felmica, que é a empresa que explora na mina de Lousas, desde que teve o parecer positivo da APA para ampliar o projeto, vedou o terreno à volta para que as pessoas, para que as pessoas não vão tirar fotografias e não vão ver o que se passa. Então eu liguei ao responsável pela mina e ele disse que está de acordo com a lei, que tem tudo legal. Eu disse-lhe assim: então, quem foi que lhe cedeu os baldios? Ele disse: isso é uma guerra que não é comigo, é com a Associação dos Baldios. Portanto, se pusermos uma providência cautelar contra a empresa, se eles estão de acordo com a lei, porque eles provavelmente têm algum documento. Sim, mas aqui a questão não é... O problema é se o processo está inquinado, não é? Portanto, se o contrato de cessão de exploração não seguiu as regras, vai estar a atacar. Mas pronto, mais ainda, nós na Federação Nacional temos advogados que trabalham connosco mais próximo e em situações a nível nacional de vários tipos. E são pessoas experientes e sabem como atacar quando há irregularidades. Se a vossa advogada precisar de ajuda,
peçam à Federação Nacional de Baldios que teremos Eu- todo o eu gosto em falei- ajudar-vos como Eu temos. falei recentemente com o ICNF e disseram-me que o Conselho Diretivo dos Baldios da minha terra que já não está ligado ao ICNF e que não tem lá dados nenhuns sobre eles, que está na CNA. Também liguei para a CNA, porque para pôr um processo temos que ter o nome das pessoas que estão no primeiro... Sim, mas também nós podemos depois falar. Recusaram-se a dar Eu só os sugiro-lhe, nomes. no final posso lhe Pois, dar mais peço informação. desculpa, está bem, A está CNA é outro assunto, tem a ver com os apoios que são dados à agricultura e é outro fim, como o ICNF. O ICNF só interfere nos baldios que estão em regime de cogestão. E quando se trata de projetos florestais que têm de ir à aprovação do ICNF. Portanto, não tem que ter a tutela do ICNF, não estando em área protegida. Mas eu, no final poderei... Sim, eu Desculpa agradeço. ter Nada, mas pronto, nada, procurei, porque claro, há um problema e a mim parece-me que o caminho fácil, parece-me que há um caminho fácil para começar a resolver. A nível judicial, não é? Eu só fico mais do que agradecido pelo momento, porque parece que está a ser frutífera este início de conversa e é para isso mesmo que aqui estamos, para juntarmos ideias e soluções. Nery, passo-te a palavra então. Nery vem representar, como já dissemos há pouco, a Associação Galiza... Ai, desculpa, Ecologistas Galiza Atlântica Verde. Ben, eu en primeiro lugar, pois eso, agradecer o convite e a oportunidade de coñecer este lugar tan impresionante e a xente tamén tan interesante e aprender, porque sobre todo de minería, pois teño moito interese en aprender porque tamén nos está chegando. Eu vou falar en galego porque lamentablemente non sei portugués, aínda que vos entendo, pero intentarei falar despacio, que non é a miña especialidade, pero se vedes que tal me avisades. Entón, eu vou a falar da situación en Galicia, co cal, ao mellor, non coincide. Vou a intentar darlle solucións aquí a compañeira desde o que nos faríamos, non? As vías que temos que nos están funcionando. Entón, en primeiro lugar, comparto absolutamente todo o que expuxo Godofredo como análise da situación, e igual que é unha violencia o de o exceso de turismo e o extractivismo pola minería, tamén o é polo tema eólico. E iso, polo menos na Galiza, onde hai montos de proxectos, neste momento temos casi 100 judicializados, solo desde o ano 2023, e prácticamente non se libra nada. Bueno, librase de momento o xurés, parece ser, que ao mellor pensábase se na nosa parte incluso había neste momento algún judicializado, e non. Non me extraña pola riqueza que ten, pero eso non quita que ao mellor non este hoxe e este mañá, porque aquí parase algo e como setas, aparece outro, incluso ao mellor maior, ao pouco tempo. Entonces non se pode baixar a guardia. Os danos son exactamente como os describía Godofredo, moito máis do que parece, empezan antes, son a nivel social, a nivel económico, a nivel ambiental e incluso a nivel saúde, porque todo eso afecta muchísimo a saúde da xente, a despoblación do rural, que xusto a vía contraria onde teríamos que ir, porque está claro que vivir, crear os fillos en un entorno como este, eso é impagable, non? É unha riqueza que debería de ser compartida por máis xente, pero con esta insistencia de empresas que non teñen escrúpulos e a connivencia das institucións que só defenden os intereses da empresa, que xa non se sabe quen é quen porque dicen exactamente o mismo, pois non é nada fácil. E como ela decía, a loita é absolutamente desigual. Eso sí que te das conta que é unha loita, precisamente por eso hai que organizarse moi ben, hai que ter estos encontros e hai que unirse, porque hai que respostar a todas o resto dos territorios coñecidos, non? Porque o problema do Barroso, aínda que ao mellor aquí non lle afecte, hai que axudar porque
en calquer momento pasa ao revés, e así é como o noso pensamos para Galiza. Entón, a nosa asociación, por eso, ten 22 grupos comarcais, e iso incluye pues, todo o territorio de Galiza, ¿no? Según comarcas, porque é onde a xente se pode organizar para reunirse e tal. Pero logo nos o facemos todos desde unha asociación que a nosa, que de momento pues, ainda ten un nome que é Ecologistas en Acción Galiza, porque é o nome inicial, pero nós fomos xa mudando, e agora, pues, eso, Ecologistas Galiza Atlántica e Verde, que é a que ten dereito a xusticia gratuita, entonces pode loitar nos tribunais cada un destes casos, porque en realidade isto de falar con eles, esperar, pues, non levaba a ningún sitio. Entonces nós xa nos demos conta que sí que hai que facer alegacións no primeiro momento, pero cando non hai resposta hai que facer logo os recursos de alzada correspondentes, eso sí, en plazo, porque despois estas cousas si necesitan un equipo técnico dentro das asociacións para que atendan os plazos, ¿no? E os plazos están en función da publicación nos boletins oficiais, que supoño que en Portugal pasa o mesmo. Entonces nós empezamos todos os casos, da igual que señan de minería, que tamén temos a mina de Penouta, por exemplo, parada neste momento, gracias a esta actuación judicial, en masa de Muras, na provincia de Lugo, podemos conseguir paralos, polo menos, de entrada cautelarmente, que eso quere decir que se paran mentras dura todo o proceso, porque os procesos judiciales en España, me imagino que aquí igual, son lentos. E logo hai pues, impugnacións, recursos, incluso consultas a Europa, eso alárganse anos. Entón, claro, é moi importante paralo nese momento inicial, porque senón podrese hasta ganar, que a nós nos pasou no Iribio, que no Caurel, non sei, un sitio no camiño de Santiago francés, con un paisaxe, se alguén fixo ese camiño, bueno, impresionante, entre Samos e Triacastela, está ganado. Pero xa empezaran a facer a obra, quedaron as zapatas, todo formigón, o sea, quedou o monte moi deteriorado. Entonces, é moi importante tamén conseguilo nese primeiro momento. Entonces, nós sempre, cando non nos contestan ao recurso de alzada, que é o que facemos, cando a resolución é definitiva, nós quizás, o sea, toda a enerxía poñemos no momento final, porque é o que xa non ten remedio. Entonces, aí facemos os recursos de alzada a esa resolución, e cando pasan 3 meses que normalmente non nos contestan, xa se considera que hai silencio administrativo que dice no. Entonces, eso xa nos dá dereito a metelo nun contencioso. Como metemos? Pois nós todo facemos con presuposto 0 euros. Para nós nos parece que eso é fundamental. Non podemos arriscarnos a que nos, uns abogados para que nos fixeran as cousas seguramente os encontraríamos, porque en todos, o sea, dentro de casi todos os grupos incluso hai abogados, voluntarios e tal. Pero o problema non é ese. O problema son as caucións e as costas. Que se perdes, pois poñenchas. A nós, por parar, por intentar parar, e logo parala en outubro, a Cibal, que era de Norvento, pedíronos 11 millóns de euros de caución. Entón, isto quere dicir que, aínda que haya abogados voluntarios, non é moi sensato ir por esa vía, porque os xueces poden poñer logo unhas costas, poden ser, pois eso, endeudar as nosas xeneracións. Eu creo que o esforzo hai que facelo, hai que organizarse, pero hasta un punto. Entonces, eu creo que en Portugal ten que haber o mesmo que hai para nós, que por estar en Europa, é o convenio de Aarhus. E nos esta xustiza témola en base ao convenio de Aarhus, que sendo unha asociación que leva 2 anos de actividade e con fines ambientais, pois danos ese dereito. Entonces, calquera asociación, e me imagino que incluso as de montes, pero bueno, desde logo as de contraminas e tal, teñen ese dereito. Entonces, é unha pena non usalo, porque logo se necesitas algún informe técnico, o informe tamén o podes pedir xudicial. Oye, isto non queda claro. Afecta a Rede Natura? Pois pódese hasta pedir informes que tamén se pagarían ca xusticia gratuita. Entón,
Que desventaxa ten? Home, que non elixes o abogado. Pero, polo menos non sei en minas, pero en eólicos hai moi pouca experiencia. E non te vas a encontrar un gran experto pagues o que lle pagues, porque non os hai, porque son temas donde non hai experiencia, porque estes problemas, polo menos para nós, son recientes, e para os abogados tamén, e non hai moitos especialistas, nin é cuestión, eu creo, de ofrecerlles máis, porque non vai por aí. Ao contrario, ao mellor, tendo xusticia gratuita para varios, hasta entre eles se organizan, se poden poñer de acordo, porque están co mesmo fin, un aprende do outro. Entón, a nós está nos dando moi bon resultado. De feito, nós teño aquí a lista, que é todo o que teño. Desde xaneiro de 2023, a día de hoxe estamos con 102 xa procesos onde temos xusticia gratuita e onde vamos así. Pero é que de esos, do ano pasado eran 67 parques eólicos aprobados en Galicia na última fase, non? Só falo destos da última fase. E desos a día de hoxe temos 44 cautelares conseguidas. Só temos 3 ou así non conseguidas, o sea, máis dun 90%. E de todas esas, entre outra asociación que funciona tamén como nós, o sea, con presuposto 0 euros, pero moito traballo, claro, participativo, altruista, porque as persoas que participan para os informes que nos fan falta aportar, sobre todo xa non para o recurso, pero sí para cando presentamos o contencioso, todo o que dixemos no recurso convén avalalo con informes, porque as probas para os xulgados, para o que manexan as ferramentas para o abogado, o abogada que toque, solo son informes. Aquí funciona todo así, entonces hai que contar con especialistas, con sensibilidade, claro, que señan voluntarios, polo tanto, como non son interesados, tampouco son vendibles, e que fagan os informes correspondentes, sobre todo biólogos. Os biólogos teñen un papel fundamental, pero tamén arqueólogos, por se aparece algo de patrimonio arqueolóxico, tamén os enxeñeiros, o sea, hai unha serie de profesionais que son os máis capacitados para facer isto, porque esa é a arma que van levar. Entonces, nós seguimos desa maneira e temos a día de hoxe eso, creo que estamos xa en 47, 44 foron conseguidas con presuposto cero, entre dúas asociacións que temos ese método. Outros elixiron a xusticia privada, e, bueno, mentras se gane non hai problema, pero no momento en que se perda, que nos agora de momento temos algunha perdida, poucas, pois non se sabe. Entonces, prudente non nos parece, pero hai opcións. E incluso hai accións mixtas onde se podría, polo menos en España, ir con xusticia gratuita, salvo para abogado e procurador. Nós preferimos a outra porque queremos que a cada un lle chega ben ter un solo caso, porque logo cando veñen os datos da administración, pois falamos de 15.000, de 17.000, de 20.000 folios, non? Entón, por eso, se encima se sinten que son abogados de turno e poden cooperar, eu creo que non deixa de ser unha ventaxa. E, bueno, se encima van varias asociacións a vez contra o mesmo tema, ou fan a denuncia conxunta, e se poñen de acordo os abogados conseguidos de xusticia gratuita, se aumenta a posibilidade, porque, home, se non toca un abogado moi bon en un e lle toca outro, pois o caso sálvase igual, non? Entón, eu creo que como método é moi axeitado. Obrigado. Passo a palavra agora ao Bernardino. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Bernardino, sou agricultor. Quero agradecer ao Miguel e à Avelino pelo convite, já nos conhecemos há muitos anos. Por acaso, num encontro também de sementes, que não há muitos, infelizmente. Para mim calhou-me o tema mais bombástico, porque é o tema da alimentação, que na verdade está sujeito, ou mais ainda, toda esta violência que aqui falamos. A nossa alimentação continua a ser a base da nossa vida, e espero que assim seja, embora hoje já tenhamos os chamados suplementos e formas de vida em que é possível quase não comermos de forma física, não é? Embora acho que cada um tenha o prazer de comer, não é? Todos temos. Mas também, na verdade, entregamos a nossa boca ao diabo, e isso é um problema muito grave, porque a sociedade não está consciencializada da importância de facto que a alimentação tem
não só daquilo que comemos, mas depois da forma como esse alimento nos chega a nós. E juntando todas estas questões que aqui foram faladas, e tanto a parte da extração do minério, a parte da implementação das eólicas, e isto está tudo ligado, porque são estas novas formas de ocupação do território. E muito se deve também, do meu ponto de vista, a políticas externas, em que nós, falando aqui na nossa realidade em Portugal, porque eu queria focar mais na realidade em Portugal, somos deficitários praticamente em tudo que a alimentação tem. Nós, a nível de cereais, para terem uma ideia, conseguíamos sobreviver durante uma semana. Portanto, para terem uma ideia, uma semana em 365 dias, tínhamos cereais para uma semana em Portugal. Estou a falar de cereais básicos, para fazer um pão, como o trigo, como a cevada, como o centeio. E, de facto, a política que se optou, e nós, pertencendo à União Europeia, para o bem e para o mal, foi uma política que, ou seja, supostamente acabou a exploração colonial, mas a política alimentar é na mesma base que era uma política colonial que teve implementada durante centenas de anos. A política é exatamente a mesma. Portanto, nós deliberamos a produção de alimentos para outros. O agricultor, falando muito daqui da nossa realidade, está em vias de extinção. O que sucedeu ao agricultor é o que eu chamo todos os dias o empresário agrícola, que normalmente é um indivíduo que já não produz, ou seja, não está diretamente no campo, mas assumiu funções de capataz, de orientador, também de gestor, que também é importante. E depois também entra aqui a questão da imigração, que está ao nível destas conversas todas, porque também temos que importar pessoas, porque esse empresário agrícola não quer pagar o preço justo ao trabalhador. E isso é um problema grave. Portanto, não podemos responsabilizar a imigração do processo da imigração e culpar quem vem, mas sim quem aproveita deles, porque essa é que é a realidade. Não é? Quem os explora é o principal responsável por estar a introduzir essas pessoas aqui sem qualquer orientação, com charlatice, com uma orientação de que a coisa vai correr bem e vai ter um bom ordenado. E depois, na verdade, é o que se tem visto por aqui fora. E eu questiono sempre, será que essas empresas não têm a mesma capacidade para pagar um ordenado justo? Claro que têm. Estamos a falar de empresas que têm muito lucro, principalmente no sul de Portugal, mas a responsabilidade continua a ser nossa e nossa de todos nós mesmo. É um tema muito bombástico, é um tema muito sensível e o caminho que nos países, aqui mais falando da Europa e depois de Portugal, que se propôs foi a União Europeia, de facto, tem 4 ou 5 grandes produtores, que são os países normalmente mais poderosos, não é? Que é a Alemanha, a França, a Itália, e depois tem os países que, na verdade, são cofinanciados e pagos para não produzirem. E isso é o que acontece aqui em Portugal. Nós, desde que entramos na União Europeia, as nossas produções baixaram drasticamente. Ou seja, a nossa soberania alimentar desapareceu praticamente, mas para muito menos de metade. Nós produzimos sempre em nível de batata, para terem uma ideia, 4 milhões de toneladas num ano. Nós neste momento produzimos 500, ou 400, ou 300, desde que entramos na União Europeia. Isto são números drásticos daquilo que se tem assistido em Portugal. Eu não posso deixar de falar, eu normalmente digo aquilo que sinto, e a questão aqui principalmente tem a ver também com os fundos, que ainda hoje de manhã estávamos a falar, que de facto hoje a agricultura sem fundos não existe. Isto é que para mim é o principal cancro da questão toda. Porque nós, para produzirmos, temos que valorizar o produto. Para valorizar o produto temos que conhecer o território. Para conhecer o território temos que trabalhar com variedades que se adaptam ao território. E a grande mudança que a agricultura teve depois da Segunda Guerra Mundial foi aquele boom de dizer, nós temos que alimentar bilhões de pessoas e esta agriculturazinha não funciona. Claro que isso é uma grande mentira, porque na verdade nós também não sabemos comer. Porque nós comemos, a ideia é comemos pouco e bom e não comer muito e fraco. E o que acontece é que nós comemos muito e fraco. E mais curioso do que isso, praticamente todos os legumes e cereais que nós temos vindo a melhorar, melhoramentos esses que podem ser geneticamente modificados ou tradicionalmente melhorando, que foi o que o ser humano fez desde o seu início, desde que nos fixámos, desde que deixámos de ser nómadas
que de facto aí foi dos últimos momentos em que éramos soberanos, porque dependíamos exclusivamente nós, individualmente ou em grupo, para encontrar o alimento, enquanto que agora não. Nós agora redirigimos-nos a um supermercado, com todo o prazer, e eu próprio também, quando falo em mim, falo em toda a gente, eu não sou diferente dos outros, embora tente produzir mais, e quando fui para a agricultura o objetivo seria criar um modo de autossuficiência, e para lá continuo a caminhar. Há coisas que não faço, gostava de fazer, mas lá está, sozinho isso é impossível. Daí que o ser humano, inicialmente para reinar neste planeta, porque nós já fomos predados e agora somos só predadores, não é? E isso foi uma evolução que de facto só o Homo sapiens conseguiu isso. Nós conseguimos provavelmente extinguir os outros homos que existiram, não é? E dominámos, provavelmente. E também fomos o ser que mais espécies extinguiu. Isso está mais que evidente. Todos os dias há espécies que desaparecem, também há espécies que se encontram. No caso das plantas é muito curioso porque anualmente ainda há pouco tempo encontrou-se uma árvore que não estava identificada, e era uma árvore que tem 40, 50 metros de altura e que não tinha nome, não é? Ou não tinha nome científico, teria nome local, não é? E o caminho que o ser humano fez desde desse período em que começámos a extinguir principalmente os grandes mamíferos, que é o caso dos mamutos, não é? Que existiram e que nós coexistimos com eles, e que de facto a partir daí todo o ecossistema começou a perder a força que tinha, porque estamos a falar de espécies que tinham uma importância muito grande no ecossistema e que nós fomos aniquilando, e continuamos a ser a espécie que pode dizer que extingue o que quiser. Porque nós quisermos extinguir os leões, nós conseguimos. Não é? E é incrível. Por um lado, nós temos um potencial tão grande e, de facto, somos bons no que fazemos, independentemente se estamos a fazer mal ou bem. Somos bons porque conseguimos agir em grupo, coisa que nenhum outro conseguia. Inclusive os outros homos que também não conseguiam agir em grupo. Mas o processo que temos vindo a viver é agora mais deste individualismo. Desta maneira, do individualismo dependente de um coletivo. É muito curioso isso, porque continuamos a depender uns dos outros, embora achamos que não, e essa dependência e independência é positiva quando nós conseguimos enquadrá-la naquilo que são as nossas necessidades e as necessidades coletivas. Embora com o tempo essas necessidades foram sendo diluídas. E as políticas, mais uma vez, têm sido dirigidas da exploração de um setor da sociedade, não é? E eu costumo dizer isto, e é evidente, antes de sermos uma democracia, somos uma república, e na república, por exemplo, o agricultor nem sequer está lá, para vocês terem uma ideia. Na república o agricultor nem está representado na nossa Constituição, não aparece como algo com a importância que deveria, e isso é muito grave, não é? Sendo o agricultor o pilar de uma sociedade, não é? Ainda, felizmente, continua a ser muitas vezes mal visto e mal interpretado. E eu também entendo isso porquê? Porque o agricultor também tem sido um indivíduo que se tem sujeitado a grandes manipulações. E, de facto, principalmente a introdução de novas estirpes, novas variedades, com recurso a metodologias altamente invasivas, que começa com a privatização da alimentação, não é? Muitas vezes não conseguimos distinguir soberania alimentar de segurança alimentar. A soberania ou seja, engloba o direito que todos nós temos a ter uma alimentação, a ter formas de não nos conseguirmos alimentar. Continua a haver uma pessoa em 9 que não tem acesso à alimentação, e isso não se deve à falta de produção. Nós neste momento temos um excesso de produção de alimentos, por incrível que pareça. Mesmo com as práticas agrícolas que temos a recorrer, que são super agressivas para o meio, para o ambiente, para a natureza, e depois para nós, sendo nós o último resultado final, não é? E depois com o aparecimento destas novas formas de vida, com as alterações genéticas. Se calhar a maioria de vocês não está a par, mas neste último ano decorreu na União Europeia, muito pouco democrática do meu ponto de vista, decorreu um processo ou seja, a alteração também da nomenclatura dos OGMs, passando a chamar novas técnicas genómicas, ou seja, o GNTG,
e o gene TG1 e o gene TG2. E a ideia aqui, porque a União Europeia, infelizmente, alguns países tomaram posições mais radicais de não produzir, ou seja, não semearem OGMs, mas importarem produtos com OGMs. Que é um pouco ambíguo, não é? Ou seja, no caso da Alemanha e França, não semeiam ou não usam OGMs no campo, mas importam produtos que contêm OGMs, o que é algo quase impossível hoje de controlar, porque a cadeia está completamente minada, usando aqui um termo de minério, está completamente minada de resíduos dos OGMs. E, de facto, esse processo todo da privatização da vida, o que eu considero talvez um dos maiores atentados alguma vez feito, porque eu patentear um objeto, até posso aceitar isso, patentear vida ou genes dessa vida, é uma coisa que não sei como, não haverá nenhum tribunal que possa resolver esse problema. Portanto, aqui o que eu vos vou falar, não haverá soluções assim de justiça para resolver, porque não haverá, porque está muito bem implementado todo o modelo, embora é um modelo muito frágil. Nós vamos a um supermercado e aquilo está cheio de diversidade e coisas novas e esta evolução dos produtos, mas na verdade é um sistema muito frágil, porque nós dependemos muito de pessoas que normalmente nós não queremos conhecer, de pessoas que são escravas do regime, do sistema, e a política aqui na Europa tem sido, como eu vos disse, colonial. Ou seja, nós aqui produzimos algumas coisitas, mas depois, a grande base, vamos comprar fora. E vamos comprar fora porquê? Porque há a questão do preço. E mesmo aqui em Portugal, eu vou-vos falar também de alguns exemplos práticos, nós podemos ir ao Baixo Mondego e comprar 1 quilo de arroz e damos 1,5€, mas se formos comprar esse mesmo quilo de arroz a um supermercado, nós chegamos lá e o arroz está a 1,20€. Portanto, estamos a falar exatamente do mesmo produtor que eu conheço, que vende para grandes cadeias e vende diretamente em casa. Vocês compram o mesmo arroz no produtor que custa 1,20€, custa 1,5€. No supermercado esse arroz custa 1,20€. E porquê que ele custa 1,20€ lá e nós a comprar custa 1,5€? Porque vai haver uma União Europeia que vai financiar isso. Ou seja, vai dar um extra para o agricultor baixar o preço. Isto é uma forma ridícula de fazer uma economia. Porque não faz sentido nenhum isso. Portanto, há um impedimento do agricultor valorizar o seu produto. Em prol disso, nós damos uma compensação, que são as chamadas compensações, ou por nós produzimos pouco porque há baixa produção, ou para podermos ter uma margem de preço em relação a um supermercado. E isto é assim de forma muito generalizada. Portanto, pagar para o agricultor ter um preço baixo e compensar. Estas últimas manifestações que houve e que vocês assistiram em França, na Alemanha, está muito também ligada a isto. Ou seja, nós conseguimos num país, por exemplo, como a Polónia, em que muitos pesticidas são autorizados, enquanto, por exemplo, que em França há uma maior restrição a estes pesticidas. Então o que é que acontece? Os franceses importam vinho da Polónia, ou o que for, um produto, que vem com esses produtos, que tem essa carga de contaminação, mas que entra lá a preços mais baixos que aquilo que um francês consegue produzir. Porque lá está, se fizer uma agricultura mais amiga do ambiente, vai ter produções muito mais baixas. O que faz com que ou há compensação do Estado para isso, mas mesmo assim há importação desses produtos, não é? Cheios de pesticidas que já são proibidos, por exemplo, em França. E isso tem sido uma guerra muito grande e muito escondida, porque nós vivemos... A questão dos pesticidas é, de facto, das mortes mais silenciosas que andam. Esta mudança drástica da alimentação que o ser humano tem feito tem trazido graves problemas a nível de saúde. Estamos a falar de saúde, de questões como hipertensão, os diabetes, muitos cancros que estão completamente ligados, há estudos já com 30, 40 anos, dessa ligação à alimentação e ao uso dos pesticidas. E a União Europeia, por exemplo, não consegue dizer assim, de facto temos que banir, como é o caso do glifosato, que é uma coisa que está até nesta água que passa aqui neste ribeiro. Vos garanto que, se for analisada, ela tem glifosato. E se calhar ninguém usa glifosato daqui para cima. Mas a contaminação é geral. Todos nós temos miligramas de glifosato no corpo. Quer dizer, ninguém de nós pediu isso, certo? Nós nascemos, mas ninguém pediu para ter glifosato no corpo. Portanto, já faz parte
do nosso DNA ter essa substância que é algo que está ligada, claro, à grande indústria e que essa grande indústria anualmente tem vendas, por exemplo, em Portugal. Não vos queria dar muitos dados bombásticos, e que são tristes, mas houve um grande aumento do uso do glifosato em Portugal, principalmente nos últimos 3 anos. Pensou-se inicialmente, quando se fez as formações para o uso dos fitofármacos, que poderia vir a ser reduzido esse valor, ou seja, inicialmente, e nós, enquanto associação, que temos sempre uma posição muito crítica em relação a isso, dissemos, se vão fazer essas formações, consciencializem o agricultor, não é? Mas na verdade não há limite. Vocês, enquanto agricultores, podem ir a uma cooperativa e comprarem a quantidade que vocês quiserem de qualquer produto, porque não há um limite. Tenham vocês 1 hectare, tenham 2, tenham 3, não há limite. Não é? E isto é muito grave. Portanto, há uma liberalização dessas substâncias e não há nenhum controle depois no campo sobre o uso delas. Portanto, nós estamos constantemente a violar aquilo que é o melhor que nós temos, que é a vida, que é o solo, que é a biodiversidade, não é? E ela tem sido constantemente ignorada. Ou seja, para nós conseguirmos ter mais soberania num país que está completamente dependente dos subsídios, é preciso mudar muito o paradigma completo daquilo que é a nossa alimentação. E para isso, e é o trabalho que também fazemos muito na associação, que podia ser muito mais bem feito e que aí precisamos de gente, não é? Porque eu costumo dizer, não é as sementes que estão em extinção, mas são as pessoas, porque as sementes não estão em extinção. Nós, nos últimos 2 anos, corremos a bancos internacionais que guardam essas sementes e que disponibilizam de forma gratuita ao agricultor. Ao contrário, tenho que deixar essa chega ao banco que temos aqui em Braga, que é de facto um banco grande e que até é gerido por pessoas que têm alguma competência, mas que depois nas plataformas digitais onde nós procuramos e tentamos entrar nesse banco, todas as sementes estão indisponíveis. Portanto, temos um património que está a ser usado pelas multinacionais, mas que depois o agricultor, que se é recorrer a ele, para além de ser burocraticamente difícil, a maioria, ou 99% das coisas que lá estão, não estão disponíveis para o agricultor. E então, para terem uma ideia, nós resgatámos cerca de 500 variedades de trigo português num banco internacional na América. Portanto, todo o nosso património agrícola está nesses bancos internacionais e que eles, generosamente, é verdade, e enviam-nos gratuitamente esse material. Mas depois é preciso haver agricultores que queiram trabalhar com esse material. E aqui é que está o grande problema. Porque a propaganda foi tão bem feita e chegou tão rápido ao agricultor e de uma forma tão voraz que as pessoas já não querem trabalhar com estas variedades. E, como é a grande bandeira dos transgénicos, é que de facto são produzidos para resolver o problema da fome a nível mundial. Não é? O caso mais gritante, e que é um dos mais recentes, é o chamado arroz dourado. Não sei se vocês já ouviram falar nisto. Há uma mudança grande a nível genético da variedade do arroz. O arroz é de facto dourado e a ideia foi biosintetizar de forma molecular a componente da vitamina A, quando a vitamina A é algo que nós conseguimos encontrar em grande parte da vegetação que temos. E em África há dezenas de plantas que têm vitamina A, não é? Portanto, o que se tem feito é, nós vamos criar um produto que vai conter essa vitamina A, mas vamos ignorar as pessoas do que têm à sua volta, não é? E no caso das plantas selvagens é incrível porque a nível nutricional, grande parte delas são muito mais nutricionais do que os vegetais que nós hoje cultivamos. Eu dou-vos o caso da ortiga, ou de várias, que de facto a nível nutricional são mais ricos do que os que nós cultivamos. E isso tem a ver também com o método como nós cultivamos. Porque um alimento são e saudável também tem que ser cultivado num ambiente são e saudável. Porque se nós criarmos, e um grande problema em Portugal atualmente e a nível mundial, é as contaminações dos solos. O caso do alumínio é dos mais gritantes. Não é uma substância que é muito usada na agricultura. O alumínio não está normalmente nos fertilizantes ou está em quantidades pequenas.
mas na verdade as últimas análises feitas ao solo têm níveis muito elevados de alumínio, o que é muito grave. E o chumbo, o zinco, ou seja, que eles existem, e é bom que existem, mas estamos a falar de valores muito, mas mesmo muito, estamos a falar de 300, 400 vezes, supostamente do valor que a União Europeia diz que deveria estar o solo. E isto tem a ver muito com as práticas que nós temos optado. E também da maneira como elas chegam a nós, porque todo o processo de produção foi alterado de uma forma muito drástica nos últimos 50, 60 anos, em que passámos de ter uma agricultura tradicional baseada nos recursos naturais, com fertilizações à base de matos, de estrumes, dos resíduos. Vocês hoje vão a uma cidade e no balde de lixo está cheio de ramas das podas do jardim, e depois essas pessoas vão comprar um saco de fertilizante a uma loja agrícola. Portanto, tudo isto tem sido, de certa forma, muito bem montado, e de facto é interessante que nós também não tenhamos conhecimento sobre isso, não é? E a ignorância é importante, não é? Embora continuemos a chamar ignorantes a quem vive no campo e quer uma forma de vida mais natural. Essas pessoas têm muito conhecimento. Conhecimento esse que não é valorizado. Não é usado para os mestres que depois vão fazer todos estes artigos, e mesmo esta questão dos impactos ambientais, que não são feitos, né? Evidentemente que eles não são feitos de forma nenhuma, até porque um impacto ambiental normalmente requer muito tempo para ser feito, e a empresa não estará à espera desses anos todos para rever esse impacto ambiental, não? No caso da agricultura, é pior porque nós não temos, a Direção Regional Agrícola não tem a capacidade para controlar seja o que for. Para vocês terem uma ideia, todos os produtos, os fitofármacos, têm um período, ou seja, em que vocês aplicam o produto e depois o produto pode ser comercializado. Há uns dias, que também foram feitos com estudos, normalmente feitos pelas empresas que os vendem, não é? E isso não quer cumprir, não é? Vocês podem comprar um produto que, por exemplo, no caso da batata, é muito comum usar-se, no final do ciclo, passar-se um herbicida para queimar a rama, para ser mais fácil o processo de arrancar, não é? Portanto, estão a ver a quantidade de pesticidas que nós estamos a comer diariamente, de forma completamente livre, e que não há nenhum controle sobre isso, o que é algo assustador. Por isso é que disse, às vezes não gosto muito de dar certos dados, porque é bom consciencializarmos, mas depois cada um de vocês também, se quiser mais saber, procurar, e há muita informação também, e há muita gente também que diariamente luta contra isto. Não aqui em Portugal, a realidade é sempre pequena, mas há muita gente fora, principalmente na América Latina e nos países que estão a sofrer mais com isto, porque a questão também dos principais alimentos, nós estamos a reduzir a nossa alimentação de uma forma drástica. Nós neste momento dependemos de 5 a 6 produtos, e dentro desses produtos estamos a trabalhar basicamente com meia dúzia de estirpes ou de variedades. Eu já não chamaria variedades, e isso está a trazer graves consequências. Mesmo a questão, por exemplo, do glúten, que é das mais evidentes a nível mundial, teve a ver principalmente com o melhoramento dos cereais, no caso do trigo. Os nossos trigos antigos têm níveis de glútenos muito baixos, mas com o melhoramento o glúten aumentou de forma drástica, ou seja, houve um interesse em que as variedades produzissem mais, mas nunca houve um interesse nutricional. E isto é o que nós agora estamos já a ver, essas consequências deste melhoramento feito à base de um negócio, porque a questão da semente é de facto um património incrível e é um grande negócio, porque se nós conseguimos controlar a semente, nós controlamos toda a gente. Aqui não há forma de se fugir. Controlando a alimentação, nós conseguimos controlar toda a gente. E a ideia é funilar a nossa alimentação, e isto também tem muito a ver com a globalização, evidente, em que deixamos de valorizar o tal produto endógeno, aquilo que era característico do lugar. Eu dou-vos um exemplo, o caso do arroz. Nós em Portugal, depois da introdução dos árabes no século 7, 8, nós tínhamos um património enorme de arroz. Nós neste momento em Portugal, as principais regiões de arroz produzem 3 variedades. Nós conseguimos resgatar também de um banco que está na Ásia as variedades que havia cá em Portugal. São cerca de 80.
que também nos foram dadas gratuitamente. Estamos agora em processo de fazer mais quantidade de semente, temos 100 e tal variedades de arroz. E o arroz é possível cultivar como qualquer outro cereal, sem ser preciso ser alagado. Há variedades que são mais exigentes na água, precisam de água, mas há outras que podem ser feitas como o milho, como outra cultura, em que são regadas. E tem um problema que é a parte da limpeza do grão, é mais complexa. Por acaso agora compramos uma maquineta que veio da China, mas que os chineses são muito bons nisso, têm coisas muito boas. E também tem um património agrícola incrível, a maioria das pessoas esquece isso. Para terem uma ideia, os chineses, a soja, que é das espécies mais melhoradas a nível genético, só na China havia cerca de 30 mil variedades de soja. As pessoas não têm ideia da diversidade que havia, 30 mil. Portanto, qualquer freguesia tinha a sua variedade. Isso é visível no caso das fruteiras, no caso das hortícolas. Neste processo, os cereais têm sido os mais castigados. É os que temos perdido. Nós, a nível mundial, perdemos mais de 90% da biodiversidade agrícola. Falar agrícola, não falando das outras que ainda deve ser mais grave. Na biodiversidade agrícola nós perdemos cerca de 90%. E isto deve-se muito, do meu ponto de vista, de facto, às diretivas. É esta questão de nós, a partir do momento em que entramos para a União Europeia, isto foi sempre a cair. As nossas produções foram sempre a cair. E, claro, os lobbies, não é? E Portugal e Espanha aqui foram muito importantes na questão dos transgénicos. Ontem alguém falou do Snowden e de toda essa divulgação. E na parte agrícola, que também houve informação que foi posta a descoberto, não é? E em que Portugal e Espanha foram, de facto, um pilar na questão da introdução dos transgénicos. Portugal não tem muita área de transgénicos, principalmente é o milho, que é usado como transgénico. Em algumas regiões, estamos a falar de cerca de 300, 400 hectares, mas é o suficiente. E a ideia foi conseguir, principalmente neste caso, a conversa era entre o embaixador americano em Portugal e o Departamento da Agricultura da América, em que a ideia era existir países que fossem pioneiros a trazer esse material para aqui e haver estas bengalas de fixação. Isto logo uma negociação, porque a União Europeia é muito ambígua, mesmo muito ambígua, não conheço nenhuma instituição tão ambígua, porque tanto dá para um lado como para o outro. Para terem uma ideia, a União Europeia apoia a fertilização no eucalipto e apoia a agricultura biológica. Portanto, nós estamos aqui... Há aqui coisas que, de facto, não se entendem, não se percebem, nem acho que nunca se vão entender, porque lá está, não nós, e essa é a mensagem que eu quero deixar, também em forma de conclusão, nós devemos depender de nós próprios. Portanto, nós queremos fazer algo, nós temos que fazer por nós próprios. Estar à espera, e é uma coisa aqui em Portugal muito comum, que somos muito queixinhas, o Estado isto, o Estado aquilo. Nós não devemos depender de ninguém para fazer o que acreditamos. Porque não vai ser daí que nós vamos ter as luzes que precisamos. Porque nós vamos estar sujeitos sempre a algo que nos vai castrar de certa forma. Porque eu dou-vos uma ideia, eu agora quero fazer um projeto de amendoeiras e eu vou ter que trabalhar com as amendoeiras californianas. Porque o projeto não me deixa trabalhar com as variedades tradicionais. E isto é a realidade que nós temos. Isto é ridículo, mas é o que nós temos. Portanto, eu tenho que trabalhar com material que vem da América. Portugal tinha um património riquíssimo em amêndoa. Tínhamos variedades que não há em lado nenhum no mundo. Não era por acaso que os suíços vinham aqui buscar as amêndoas, não é? Para pôr nos chocolates deles. E que agora não venham porque não há produção. Há produção de variedades novas, não é? Agora, para nós pegarmos nesse material, em forma de conclusão, e podermos introduzi-los outra vez no campo, porque grande parte desse material já não há no campo, infelizmente. No caso dos cereais, então, é drástico. Os trigos sobreviveram o barbela, porque algumas padarias conseguem vender um pão quase a 20 euros o quilo, não é? E foi por aí, é bom valorizar o produto, mas depois não chega a toda a gente. Em questão de soberania, sendo a nutrição algo livre e que toda a gente devia ter acesso, é impossível, se calhar qualquer um de nós, poder comprar um pão desses diariamente, não é? Porque ninguém vai conseguir comprar um pão por 20 euros, não é? Só em Lisboa, para quem tem muito dinheiro e pode, e é mau. E poucas variedades ficaram 3 ou 4 variedades de trigo. No caso dos milhos, a coisa tem sido drástica. Estamos a ficar praticamente sem património no campo. Embora tenhamos uma coleção ali congelada, no banco, temos mais de 3 ou 4 mil variedades de milho que deveriam ser introduzidas. Portanto, o Estado aí também devia ter esse papel de ter um departamento que fomentasse o uso delas, porque nutricionalmente vocês fazem uma broa com milho transgénico, aquilo não é broa, não é nada, aquilo
e pegam num material, numa variedade tradicional e a qualidade é muito superior, não é? Portanto, em forma de terminar, porque o tempo também já está a alongar, nós temos que depender de nós próprios. E isso é muito importante, não dependermos de ninguém. Na associação, nós, por obsessão às vezes de alguns e por outros não, e eu agora entendo um pouco isso, optámos sempre por não recorrermos a fundos europeus. Não somos dependentes de ninguém. É verdade que não conseguimos chegar, se calhar, tão longe, como se calhar o projeto merecia, mas não será pelos fundos, mas sim pela consciencialização que em Portugal é baixa. E comparativamente com outros países, onde nós temos associações do mesmo género, e há milhares de sócios, milhares de pessoas interessadas, milhares de agricultores que querem trabalhar com essas variedades, porque há outra consciencialização, não é? E aqui as coisas estão sempre muito por trás da cortina, não conseguimos muitas vezes entender. E esta questão que vos falei da liberalização dos OGMs, que esteve quase, para terem a ideia, de ser aprovado em agricultura biológica a possibilidade de utilização, isto esteve mesmo por acontecer, e que ainda poderá vir a acontecer, e eu acredito que no futuro isso vai acontecer. Portanto, já estão a ter uma ideia, de facto, da teia gigante que é as multinacionais no controle da vida, da biodiversidade e da nossa alimentação, claro. Obrigado.